capítulo de número 5, os versículos de número 6 e 7. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 5, versículos de número 6 e 7. Peço perdão pela minha voz, estou um pouco gripado ainda, mas creio que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que tudo aquilo que pensamos ou imaginamos. Onde está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Pode sentar os que estão de pé aqui presentes. Creio que já está aí no chat. O tema da mensagem é como vencer a ansiedade. Talvez seja uma das doenças, a ansiedade e a depressão seja uma das doenças que mais tem matado cristãos e não cristãos na última década. Seja dentro da igreja ou fora da igreja. A ansiedade, eu creio que é uma doença que pode chegar em âmbitos espirituais, mas eu vou partir do pressuposto aqui de uma doença. E a ansiedade, ela não respeita fronteiras ou limites. Ela atinge o pobre, ela atinge o rico, ela atinge a pessoa que tem conhecimento, a pessoa que não tem. Ela atinge todo mundo. É como se fosse um ponto de equilíbrio na sociedade. Não respeita limites e nem fronteiras. E partindo desse pressuposto, eu ouvi um dia uma pergunta em um vídeo do YouTube que me chamou muita atenção. Porque um rapaz que estava ministrando, ele fez uma pergunta da seguinte forma: qual é o lugar mais rico da terra? Ele perguntou. E muita gente respondeu, muitos jovens responderam: Dubai. O lugar mais rico da terra é a América, os Estados Unidos. Outros falaram: não, o lugar mais rico da terra é Londres. E ele disse: não, o lugar mais rico da terra é o cemitério. Porque no cemitério tem projetos que morreram sem nunca serem colocados para fora, dentro de pessoas. No cemitério tem empresas que nunca foram abertas. No cemitério tem músicas que nunca foram cantadas ou compostas. No cemitério tem ministérios que nunca foram vividos. Nos cemitérios tem pastores que nunca exerceram o seu ministério. Porque morreram, pessoas morreram sem conseguir colocar para fora, sem conseguir exercer tudo aquilo que tinha capacidade de exercer. Tanto no meio espiritual, como no meio não espiritual. E eu creio que Deus me deu essa oportunidade nesta manhã para falar para você que está me ouvindo, tanto online como presencial, que o cemitério de Rio Largo, ou o cemitério da sua cidade, não ficará mais rico através da minha e da tua vida. Eu creio que o diabo pensava que esse ano era o último ano que muita gente ia dar o último glória a Deus. O diabo pensava que esse ia ser o último ano que muitos de nós ia dar o seu último aleluia, ia dar o seu último amém. O diabo pensava, pode ter sido que essa live que você está assistindo seria a sua live de despedida, seria o seu último contato com Deus. Depois disso você ia desistir, você ia parar, seu sonho ia morrer, seu projeto ia acabar. Mas Jesus me trouxe aqui para falar para você que os projetos de Satanás caíram por terra, porque a partir desse momento eu creio, e esse ano já foi feito, Deus injetou e injetará antibióticos espirituais na minha e nas suas veias. Deus colocará soro espiritual e a nossa vida será renovada
pelo poder do Espírito Santo de Deus. Começa hoje, começou esse ano e começa nesta manhã o fim da tua dificuldade, o fim dos seus problemas, essa perturbação, essa dor na sua alma que tem te afligido há tanto tempo. Começa nesta manhã o fim. Deus começa a colocar o ponto final nesta manhã, porque o cemitério de Rio Largo e nem da tua cidade ficará mais rico por causa da nossa vida, porque nós cremos em um Deus grandioso, em um Deus que para Ele nada é impossível, porque Ele é o Deus que tem todo o poder na palma da sua mão. Muitos crentes, muitos de nós, não têm conseguido alcançar seus objetivos, seja no âmbito espiritual ou profissional, porque muitas das vezes a gente está ansioso. E o que é ansiedade? Excesso de preocupação. Não é pecado se preocupar, mas quando a gente começa a se preocupar em excesso, a gente corre o risco de ficar ansioso, impulsivo, e perdemos a oportunidade de chegarmos a níveis maiores, por causa dessa ansiedade. E eu creio que é um assunto muito importante a se tratar, porque até o apóstolo Paulo falou disso. Ele diz: lancem sobre Jesus. É para a gente lançar sobre Jesus toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos tratado, Ele tem cuidado de nós. E partindo do pressuposto que a ansiedade é uma doença, para poder a gente tratá-la, a primeira coisa que temos que fazer é entender a ansiedade. Se você for no médico, a primeira coisa que você tem que fazer para poder tratar uma doença é ter o diagnóstico. Então, como vencer a ansiedade? Qual é o primeiro passo? Qual é o diagnóstico da ansiedade ou da preocupação em excesso? Partindo agora para o âmbito espiritual. E a primeira coisa que me chama a atenção, ou a primeira causa, na minha opinião, a gente começa a ficar preocupado demais, a gente começa a ficar ansioso demais, quando a gente começa a olhar para o problema, para a dificuldade, em vez de olhar para Deus. Quando o crente, quando o cristão começa a olhar mais para o problema do que para Deus, ele começa a ficar preocupado, ele começa a ficar ansioso, ele começa a perder a fé, ele começa a perder a paz. Vou lhe dar um exemplo. Geralmente, quando o problema e a dificuldade vem para nós, a gente corre para o médico se for uma doença, a gente corre para o advogado se for uma causa na justiça. Geralmente Deus é o último a ser consultado. Geralmente Deus é o último a quem a gente vai pedir a opinião. Deus é o último. E é aí que a gente perde a nossa paz. Vou lhe dar um exemplo. Quando um gigante, juntamente com um exército, estou falando de Golias, chegou diante do exército de Israel, do Deus Todo-Poderoso, e desafiou aquele povo para um combate homem a homem, para poder acabar com aquela guerra, o povo de Deus, o povo de Israel, até mesmo o rei Saul, não olhou para Deus primeiro, olhou para aquele gigante de ser impossível um homem vencer esse gigante. É impossível. Eles começaram a ficar com medo, eles começaram, eu creio, a ficar ansioso. Eu creio que cada soldado daquele, cada dia que passava, ele começava a pensar: será que é hoje que o rei Saul vai me chamar para que eu tenha que enfrentar aquele gigante, aquele monstro? Isso foi gerando preocupação em excesso, isso foi gerando medo, foi tirando a paz daqueles homens. Mas por quê? Porque eles olharam mais para o tamanho do gigante do que para o tamanho do Deus deles. E é assim com a gente. O problema vem, a dificuldade vem, a doença vem, e a gente termina a olhar mais para o tamanho da dificuldade do que para o tamanho de Deus.
E quando a gente faz isso, a gente perde a paz, a gente perde a alegria, a gente corre o risco de entrar na doença chamada ansiedade. Mas a gente se depara com um jovem chamado Davi, e é com ele que a gente tem que aprender. Porque quando Davi chegou naquele campo de guerra, e ele ouviu aquele gigante afrontando o Deus de Israel, Davi fez aquilo que todo o povo deveria ter feito antes. E Davi fez aquilo que a gente tem que fazer quando os problemas e as dificuldades vinham ao nosso encontro. Davi não olhou para o tamanho do gigante. Davi olhou para o tamanho de Deus. Ele disse: quem é este gigante? Para afrontar o Deus de Israel, para afrontar o Deus Todo-Poderoso. E quem sabe você que está me ouvindo através dessa live, ou aqui presente, tem um gigante no teu trabalho, tem um gigante na sua faculdade, tem um gigante na sua escola, tem um gigante na sua casa, tem um gigante no seu casamento, tem um gigante na sua família. Esse gigante está tão alto que você não consegue mais ver a glória de Deus, você não consegue mais ver a presença de Deus. E esse gigante está tirando a tua paz, a tua alegria, tirando a sua felicidade. Mas Deus nesta manhã está falando, para poder vencer a ansiedade, para poder ter paz, para poder ter alegria, para poder não se preocupar, você tem que fintar, você tem que focar os seus olhos em mim, como Davi fez, na minha presença. Porque não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da dificuldade, não importa há quanto tempo a mais essa pandemia vai ficar, o que importa é que o nosso Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele diz: eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O nosso Deus é grandioso, irmão. O nosso Deus não se limita a fronteiras. Nosso Deus é grandioso. Você pode estar dizendo: mas a minha dificuldade é muito grande, o meu problema é muito grande, não tem solução. O médico disse que não tem mais jeito, o advogado disse que é mais fácil Jesus voltar do que eu ganhar esta causa. Mas ele, nesta manhã, Jesus está dizendo: está grande a dificuldade, está grande o problema, a sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua felicidade está parecendo um vale de ossos secos, está parecendo um cemitério. Então está na hora de você fazer o que Ezequiel fez, porque quando Ezequiel chegou naquele vale, aos olhos dele, parecia que não tinha mais jeito, aos olhos do próprio povo de Israel, parecia que não tinha mais jeito para eles. Mas quando eles perguntaram para Deus, quando ele e Ezequiel finalmente olhou para Deus, Deus falou: Ezequiel, profetiza. Você acha que não tem mais jeito, o povo de Israel acha que não tem mais jeito, quem sabe até mesmo a sua família, os seus vizinhos, a tua igreja, olha e pensa que não tem mais jeito, é o ponto final da tua história. Mas Deus está dizendo: profetiza. Profetiza, porque quando Ezequiel começou a profetizar, eu acho interessante, quando Ezequiel começou a profetizar naquele vale, ele disse que começou a escutar um ruído, ele disse que começou a escutar um barulho. Enquanto ele profetizava, ele foi escutando barulho, era o braço voltando para o ombro, era a perna voltando para o corpo, era a pele voltando para o corpo, as veias voltando para o corpo, o coração voltando a bater, o sangue voltando a circular. Enquanto Ezequiel profetizava, tudo aquilo que estava fora do lugar, naqueles esqueletos, voltou para o lugar. E Deus está dizendo: da mesma forma eu farei na tua vida, se você crer. Comece a profetizar agora. Se você começar a profetizar neste momento, tudo aquilo que está fora de lugar na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu ministério, vai começar a voltar para o seu devido lugar. Comece a profetizar agora com fé, com alegria. Comece a profetizar e comece a escutar o barulho do coração voltando a bater, a vida voltando para aquilo que estava morto na sua vida. Tem que começar a profetizar, porque enquanto você profetiza, Deus começa
a trabalhar. Está na hora da gente parar de olhar para a dificuldade e começar a olhar para o Deus Todo-Poderoso. Irmão, o pastor Hernandes Lopes diz que se você quiser começar bem o seu dia, não comece, se você for ler o jornal, não comece pela página da economia, porque o Brasil pode estar em crise e você pode ficar mal. Não comece lendo, por exemplo, a parte de esporte, porque talvez você torça para o Flamengo, ele tenha trazido aí, tenha levado uma goleada e você fique triste. Também não comece lendo a parte de jornal, porque geralmente o jornal só fala de notícia ruim. Se você quiser começar bem o seu dia, vá para a página do jornal, do obituário, a parte da relação das pessoas que já morreram. Você vai ver lá uma lista grande, e comece a ler uma por uma, tem que ler todos os nomes. Quando você acabar de ler todos aqueles nomes, você vai descobrir algo extraordinário. Você vai descobrir que o seu nome não está lá, você não morreu, e se você está vivo, ainda tem jeito. Se você está vivo, ainda tem solução. Se você está vivo, ainda tem esperança. Se você está vivo, Deus ainda pode mudar o quadro da sua vida, irmão. Eu nunca vi na Bíblia Jesus participando de velório. Em todo lugar que ele chegou, que tinha um velório, ele acabou com ele. Filho da viúva de Naim, levanta. Filha de Jairo, levanta. Lázaro, sai para fora. Os mortos ouvirão a minha voz e ressuscitarão. Porque aonde Jesus chega, a atmosfera do ambiente, ela muda. E eu creio que Jesus vai chegar na tua casa neste momento. Ele vai chegar na sua família, no seu casamento, na tua causa da justiça, na tua enfermidade. Nesta manhã, Jesus vai chegar. Basta você dar o passo, o primeiro passo, para entender o diagnóstico da ansiedade, do excesso de preocupação, é você começar a olhar para Jesus e não para o problema. Israel pensava no cativeiro que não tinha mais jeito, que era a morte, era o ponto final. Eles se sentiam como um vale de ossos secos. Deus fala, esse vale é o povo de Israel, porque eles estão vivos, mas se sentem como mortos. É assim a ansiedade. Quantas vezes, irmão, a gente chega na igreja e a gente vê pessoas com um sorriso de orelha a orelha, até canta no departamento, até prega bem, até louva bem, mas o coração está quebrado, está triste, até está bem vestido, está bem calçado, mas não tem mais alegria, não tem mais prazer na vida. E muitas vezes esse irmão está do nosso lado, essa irmã está do nosso lado, e a gente não consegue observar, a gente não consegue ter aquele toque espiritual, aquele olhar espiritual para poder entender isso, porque muitas vezes a gente está mais preocupado com a gente mesmo, com nossos problemas, e não tem tempo para se preocupar com o problema do irmão. Mas Jesus está dizendo nesta manhã, está na hora da gente começar a fazer que nem Ezequiel, profetizar. Profetize neste momento para o teu filho, para a sua esposa, para a sua família. Quem sabe você tem um ente querido que está passando por esse problema, não tem mais prazer, não tem mais alegria, quem sabe até se desviou da igreja nesse ano, e o diabo pensava que ele teria o poder de colocar o ponto final na sua história nesta manhã, mas Jesus está falando, começa a profetizar, porque quem coloca o ponto final na vida, na história, sou eu. É Jesus quem coloca o ponto final. A morte pensava que quem colocava o ponto final era ela, mas não é Jesus. Lázaro estava morto há 4 dias. A morte poderia pensar, eu venci, eu coloquei o ponto final na vida de Lázaro. Mas no 4º dia, Jesus chegou e disse, Lázaro, vem para fora. E a morte não pôde segurá-lo. Aonde ele estava, ele voltou para o seu corpo. Porque quando Jesus manda, quando Jesus ordena, nem a morte pode impedir, nem a morte pode segurar. Então o primeiro passo, para a gente ter uma vida leve, uma vida de descanso, de paz, é colocar a nossa sociedade em Cristo, como Paulo fala, é colocar os nossos olhos
em Jesus e não no problema. Vou contar um testemunho que eu acho muito interessante quando eu falo sobre isso. Havia uma irmã que ela era conhecida como a irmã Deus é fiel, porque aonde ela ia, ela terminava afirmando com essa frase: Deus é fiel. Se ela fosse em uma padaria comprar um pão e recebesse o troco, ela falava: Deus é fiel. Se ela fosse na escola do seu filho pagar a mensalidade, ela dizia: Deus é fiel. E sempre afirmando: Deus é fiel. Mas chegou um momento em que o seu filho ficou enfermo. Levou para os médicos, e eles falaram: não tem mais jeito, dessa noite ele não passa. Vá para casa e venha para amanhã, para o hospital, para poder se despedir do seu filho. Naquela noite ela chegou em casa, tomou um banho, e quando foi orar, depois de 10 anos, sempre afirmando que Deus era fiel, pela primeira vez quando ela se ajoelhou, ela não afirmou, ela perguntou: Deus, Pai, o Senhor ainda é fiel? Deus, eu creio que para o Senhor não há nada impossível. Ela começou a falar: eu creio que para o Senhor não há limites. Eu creio que o Senhor é maior que a medicina, que o Senhor é maior que a ciência. Eu creio que para o Senhor nada é impossível. Mas eu te pergunto, Deus, porque ela se encontrava nesse momento aqui. Ela começou a ficar preocupada, ela começou a ficar ansiosa, ela começou a ter excesso de preocupação, e ela perguntou, pela primeira vez, ela não afirmou, ela perguntou: o Senhor é fiel, Jeová? E ela foi dormir em lágrimas. Quando chegou no outro dia, ela foi no hospital, entrou no quarto do seu filho e não o encontrou. Então ela disse: acabou, é o fim, não tem mais jeito. E começou a chorar. Mas quando ela olhou no fim do corredor, naquela dupla porta, ela viu 2 pernas sentadas em uma cama. E ela disse: eu conheço aquelas pernas. Quando chegou até lá, era o seu filho. E ela perguntou: o que aconteceu, meu filho? E ele disse: mamãe, eu não sei. Eu só sei que ontem à noite veio um homem aqui no meu quarto. E ele tocou em mim e eu fiquei curado. E ela perguntou: como era este homem? Ele disse: eu não sei. Ele tinha olhos como de fogo, cabelos brancos como a alva lã. Ele tinha pés reluzentes, ele tinha um cinturão de ouro no seu peito, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele mandou falar para a senhora: diga para sua mãe que eu ainda sou fiel, que não importa o tamanho do problema, não importa a dificuldade, não importa a situação, não importa o que os médicos falam, não importa o que o juiz ou o advogado fala, eu ainda sou fiel. Deus é fiel, irmão. Basta a gente começar a olhar para Ele e não para o problema. A segunda causa para a gente ficar ansioso e preocupado do diagnóstico é quando a gente começa a valorizar mais a opinião das pessoas do que a opinião de Deus. Você já viu isso? Tem irmão que valoriza mais a opinião dos outros do que a opinião de Deus. E quando a gente começa a valorizar mais a opinião dos outros do que a opinião de Deus, a gente corre o risco de entrar no excesso de preocupação, de entrar na fase de não ter mais alegria, porque geralmente as pessoas, quando elas não entendem as coisas, o que elas começam a fazer é criticar, é falar mal. Irmão, eu creio que você deve ter, todo mundo tem, aquele amigo cemitério. É aquele amigo que você chega até ele e tudo que você falar para ele, ele nunca lhe traz ou ele nunca lhe diz uma palavra positiva. É sempre: eu não sei, será que vai dar certo? É aquele amigo negativo. Para ele nada dá certo, para ele nada vai dar certo. A gente nunca vai conseguir alcançar nossos objetivos, porque tudo é difícil para ele. Tome cuidado com esse tipo de amigo. Também tome cuidado com o tipo de amigo mega sena, é assim que eu gosto de chamar. É aquele amigo que tudo vai dar certo, que tudo é bom, tudo é sorte para ele. E crente não tem sorte, crente tem promessa, não é isso? Então a gente tem que ter cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente for ligar, se a gente for valorizar mais a opinião dos outros do que a opinião de Deus, a gente não vai ter paz e não vai ter alegria. A gente tem que descansar, a gente tem que lançar a nossa ansiedade em Jesus. E vou lhe dar um exemplo disso. Quando o anjo Gabriel chegou até Maria e disse que ela seria agraciada porque daria a luz ao Filho do Altíssimo, a Bíblia é bem clara em dizer
que nem José, e olha que José era um homem honrado, a Bíblia fala sobre isso, nem José acreditou que aquilo que Maria estava falando era verdade. Tanto é que a Bíblia diz que José tentou deixá-la, porque ele era um homem bom, tentou deixá-la por debaixo dos panos. Isso mostra que nem José acreditou na história que Maria contou. Imagine Maria chegando até José e contando: José, veio um anjo aqui e ele me falou que eu daria a luz ao Filho do Altíssimo. Não é qualquer um, irmão, que vai acreditar nisso. Então, se José, sendo um homem bom, que Deus descreve ele, não acreditou, imagine o que as pessoas da cidade não falavam de Maria quando ela andava na rua. Olha lá, a mulher que traiu José, a atribulada, a amaldiçoada, com certeza ela ouvia isso. Mas sabe por que o povo falava isso? Porque o povo não entendia o momento que Maria vivia. E eu gosto muito do termo que Mateus utiliza, porque 2 evangelistas falam sobre isso, 3, mas eu gosto mais de Mateus, porque Mateus usa um termo que eu acho muito interessante. Se você ler lá em Mateus 1, Mateus fala que depois que o anjo falou com Maria, Maria encontrou-se, é assim que ele fala, encontrou-se grávida pelo Espírito. E quando eu li isso, eu fiquei curioso e comecei a pensar: o que é uma gravidez espiritual? E é bem simples. O que é uma gravidez? Nada mais é do que um momento em que uma mulher está gerando uma criança dentro dela. Então a gravidez é um momento em que algo está sendo gerado dentro da mulher. Para os homens, de forma figurada, é um momento que algo está sendo gerado dentro de nós. Isso é a gravidez. E o que é o Espírito? Ora, a Bíblia diz que o Espírito é como o vento. Ele vem de todo lugar. E a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, porque ele é invisível. Então, se a gente juntar esses dois significados, a gente vai entender que a gravidez espiritual é o momento em que algo invisível está sendo gerado dentro de nós, aplicando em nossas vidas. Era por isso que o povo não entendia, porque aquilo que o povo não entende, o povo fala mal, o povo reclama, o povo difama. O povo não entendia que Maria estava gerando algo grandioso dentro dela. Tinha um bebê milagre, porque o nascimento de Jesus foi um milagre. Tinha um bebê milagre sendo gerado dentro de Maria. E a mesma coisa se aplica na nossa vida. Às vezes as pessoas olham para nós e não dá nada. Às vezes as pessoas olham para você e não entendem o porquê que você passa por tanta dificuldade, por tanta luta, porquê que a sua família tem tanta luta. Às vezes você passa por um momento difícil na sua história e as pessoas não entendem. E aquilo que ela não entende, elas costumam falar mal. Olha, ele não é tão crente, ela não é tão crente, porque está passando por isso, porque está passando por aquilo. Onde está o Deus deles? Onde está o Deus dela? Eles não entendem, mas Deus está dizendo: é porque você está passando pela gravidez espiritual. Tem algo poderoso sendo gerado dentro de você. Creia nisso, tem algo poderoso sendo gerado dentro da sua família. Tem algo poderoso sendo gerado dentro da sua casa. Tem algo poderoso sendo gerado dentro do seu filho, dentro do seu casamento. Tem algo poderoso. Tem empresas sendo gerado dentro de nós. Tem ministérios, tem pastores, tem cantores, tem obreiros, tem diáconos, tem irmãs do ciclo de oração sendo gerados dentro de vocês. Não ligue, não valorize mais a opinião deles do que a opinião de Deus. Porque muitas vezes o ser humano tem um olhar limitado, eles não conseguem enxergar isso. Mas Deus está dizendo: não é hora de parar, não é hora de desistir. Porque está quase nascendo, o teu milagre está quase nascendo. Tem algo poderoso sendo gerado dentro da tua vida. Não é hora de parar. Mas irmão, você pode estar dizendo: mas jovem, está difícil demais, está doendo muito, é muita luta, eu saio de um, entro em outra, eu não estou mais aguentando. Mas não é assim a gravidez? Qual é o sinal da gravidez que o bebê está para nascer?
são as contrações. Quanto mais forte é a contração e menor o intervalo entre ela, médicos falam, é aí o sinal que a criança está perto de nascer. É assim com a gente também. É assim na gravidez espiritual. Toda vez que a gente passa por uma luta, por uma dificuldade, sai de uma luta, entre outra. Sai de uma dificuldade, vem outra, ainda maior. É Deus te falando. Aguenta mais um pouco, porque daqui a pouco o teu Jesus vai nascer. Daqui a pouco o teu milagre vai acontecer. Daqui a pouco aquilo que você sonhou, aquilo que você desejou, vai sair do papel. Daqui a pouco vai nascer o teu grandioso projeto. Creia que tem algo poderoso sendo gerado dentro da tua vida. Muitos podem olhar para você e falar, é um projeto falido, é um aborto, não vai chegar a lugar nenhum. Mas Deus está dizendo, para mim você é um vaso escolhido. Para mim você é alguém que eu vejo um grande potencial. Você pode andar na sua rua, no seu trabalho, na sua escola, e as pessoas falarem de você como falaram de Maria. Vai ali, ó, a amaldiçoada. Vai ali, ó, aquela que não vai chegar a lugar nenhum, aquela que traiu o marido, aquela que só passa dificuldade. Mas enquanto eles falavam isso, enquanto Maria andava, Deus, eu creio que ele olhar do céu dizia, vai ali a escolhida, vai ali a abençoada, vai ali aquela que eu escolhi, que teve a honra de gerar o corpo de Jesus. Da mesma forma, Deus olha para você, as pessoas podem olhar para você e falar, vai ali o crentão, vai ali aquele que fala que é crente, mas só passa luta e dificuldade, não tem paz, não tem alegria aos olhos deles. Mas quando você anda, Deus fala, vai ali o meu escolhido, vai ali a minha serva, vai ali o meu receptáculo, vai ali o meu vaso escolhido, vai ali aquele que vai operar grandiosas maravilhas, vai ali aquele que daqui a pouco vai gerar algo poderoso na sociedade. Então a gente tem que valorizar mais a opinião de Deus do que a opinião dos outros. E para encaminhar para o encerramento, a gente já tem um diagnóstico. A gente começa a ficar ansioso demais. A gente começa a ficar preocupado demais. A gente começa a perder a paz, a alegria, quando a gente começa a olhar mais para o problema do que para Deus. Quando a gente começa a valorizar mais a opinião das pessoas do que a opinião de Deus. Então já temos o diagnóstico. Agora, como é que a gente vai tratar isso aí? Algo poderoso. O primeiro passo para o remédio é a gente entender o tamanho do nosso Deus. E há um dia que a gente aprende isso, eu acho maravilhoso. Se você ler a epístola de Paulo a Timóteo, Paulo ali, à beira da morte, no corredor da morte, e Paulo fala, eu sei em quem tenho crido. Eu sei onde está a minha fé. Eu sei onde está a minha confiança. Por isso eu não temo a morte. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu pergunto, você sabe em quem é que você tem crido esta manhã? Será que a gente sabe realmente qual é o tamanho do nosso Deus? Será que a gente tem conhecimento qual é o tamanho e quão grandioso é o nosso Deus? Será que a gente entende isso? O pastor Hernando Dias Lopes diz que o nosso Deus é tão poderoso e tão grandioso que Ele criou cada estrela e conhece cada uma delas pelo nome. E quando chama cada uma delas, nenhuma delas vem a faltar. O nosso Deus é tão poderoso que Ele criou todo o universo. E não tem uma parte do universo que Ele não possa falar, isso aqui eu criei e é aqui que eu mando. O nosso Deus é tão poderoso que todos os exércitos, todo o universo, para Ele, é como se fosse um pingo, um pó numa balança de precisão. Porque o nosso Deus é grandioso, Ele é poderoso. A gente tem que entender o tamanho do nosso Deus. Quando a gente entende o quão grandioso é o nosso Deus, a gente entende que não há nada, não há uma dificuldade, não há um problema, não há uma tristeza, não há nada que possa tirar a nossa paz ou a nossa alegria, porque o nosso Deus é infinitamente maior do que tudo aquilo que a gente vai enfrentar. Eu gosto muito de falar isso. Deus não vai liberar a cura, Deus não vai liberar o milagre,
Deus não vai liberar a libertação. Deus já liberou tudo isso na cruz do Calvário. O que Ele está fazendo é nos preparando para que a gente possa receber tudo aquilo que Ele já fez, que Ele já liberou para nós. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que tudo aquilo que cremos ou tudo aquilo que pensamos. Então a gente tem que entender o tamanho do nosso Deus. Você tem que entender o quão grandioso é o seu Deus. E para poder ilustrar isso, eu gosto muito do texto de Romanos, em que Paulo fala o seguinte, Paulo diz assim: irmãos, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder para todo aquele que nele crê, primeiro os judeus, depois os estrangeiros. Eu acho interessante que a palavra, no texto original, a palavra que Paulo utiliza para poder, no texto original, é a palavra dínamo, que tem a mesma raiz da nossa palavra brasileira, dinamite. E ora, a gente sabe que dinamite nada mais é do que uma bomba, algo que causa uma grande explosão, aonde ela é eclodida. Ou seja, quando Paulo, ele escreve esse texto, ele está falando para mim e para você que está lendo, que está ouvindo. Já leu e que está ouvindo. Ele está falando, olha, o Evangelho de Cristo, o Evangelho que a gente crê, o Evangelho que a gente deposita a nossa fé, ele não é fábula, ele não é história para a criança dormir, ele não é palavra de motivação. O Evangelho que a gente crê, ele é prática, é poder. O Evangelho que a gente crê é um Evangelho que a gente pode viver dia a dia, no dia a dia. É poder, é prática. Se a gente crê de verdade, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, neste Evangelho, haverá explosão, haverá um impacto na nossa vida, na nossa história, através deste Evangelho. Se a gente crer com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, no poder do Evangelho, haverá um impacto de libertação, de cura, de salvação na nossa vida, na nossa família e na nossa história, através do poder deste Evangelho. E é bem fácil a gente observar isso, porque se você observar, irmão, no Antigo Testamento, por exemplo, todo homem e toda a mulher que creu com toda a sua vida, com toda a sua alma, no poder dessa palavra, ela viu coisas extraordinárias acontecer. Moisés viu água sair da rocha, Elias viu fogo cair do céu, Josué viu uma grande muralha cair sobre o grito de um povo, Pedro viu aleijados se levantarem, Paulo viu apenas um lenço com o seu suor curar pessoas. E Jesus, quando ele fala desse poder, no Evangelho que João escreveu, ele diz, olha, se você estiver cansado, eu sou quem te levanta. Se você estiver caído, eu sou quem te dá força. Se estiver com fome, eu sou o pão. Se estiver com sede, eu sou a água. Se estiver enfermo, eu sou a cura. E ainda que esteja morto, eu sou a ressurreição e a vida. Porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho de poder, é um Evangelho de prática. A gente tem que entender o tamanho de Deus para que possamos aproveitar, para que possamos ser impactados pelo poder do seu Evangelho. O cristão que entende o tamanho de Deus e o tamanho do poder de Deus, ele não tem tempo para ficar triste, para ficar magoado, para dar ouvidos a palavras negativas, ansiedade, depressão. Isso aí não tem tempo para tomar conta do nosso ser, da nossa mente ou da nossa vida, porque a gente está preocupado, a gente está muito ansioso para poder desfrutar do poder de Deus e do poder que Ele tem liberado para a nossa vida, irmão. O Evangelho de Cristo é poder, é dinamite
para a sua vida. Está na hora da gente deixar essa bomba explodir na nossa vida. Essa bomba chamada Evangelho, esse poder chamado Evangelho. Tem uma bomba chamada cura, chamada salvação, chamada libertação pronta para explodir, para eclodir na tua vida, no teu ministério, na tua família e no teu casamento. Basta a gente acionar essa bomba através da fé, através da nossa confiança em Deus, da nossa fé em Deus. Está na hora da gente colocar a nossa fé em prática. E é muito fácil a gente observar isso, colocar em prática. É só você observar a multidão que seguia Jesus. É bem simples. Porque, irmão, aquela multidão, as multidões que seguiam Jesus, todos eles ouviram a mesma mensagem através do mesmo pregador. Porém, nem todos eles experimentaram salvação, libertação, cura ou milagre. Todo mundo ouviu a mesma mensagem através do mesmo pregador, mas nem todos eles conseguiram desfrutar deste poder que está liberado. E por quê? Por que, irmão, isso aconteceu? E é só a gente observar. Por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que ela chegou até Jesus no meio da multidão e tocou apenas na ponta da sua veste. E ela recebeu a cura. E é interessante que quando ela tocou em Jesus, Jesus pergunta: quem foi que me tocou? E Pedro, ele diz: Senhor, muita gente está tocando. Muita gente está tocando no Senhor. Isso onde a pergunta que ele tocou, ele pergunta: esse toque foi diferente. Eu creio que ele estava falando. Então muita gente tocou em Jesus, mas só o toque daquela mulher pôde liberar poder. Se a gente observar Bartimeu, muita gente gritava quando Jesus passava, mas só o grito de Bartimeu foi escutado. Por quê? O que foi que aquela mulher e Bartimeu fizeram de diferente para poder tocar em Jesus? E não é diferente no dia de hoje, porque em um culto como esse, seja de forma online ou em um culto à noite de forma presencial, muita gente vem para a igreja. Porém, nem todo mundo. Tem crente que passa 20, 30 anos, 5 anos dentro da igreja, e ele não consegue ter uma experiência espiritual com Deus. Ele não consegue ter um pouco desse poder na sua vida, na sua família. E a pergunta é por quê? E é bem simples, irmão. Porque tem muitas vezes que a gente vem para a igreja, e a gente vem apenas para falar mal do pastor. A gente vem apenas para criticar porque o ventilador está quebrado. Muitas vezes a gente vem para a igreja apenas para olhar quem vai cantar e quem vai pregar. Muitas daquelas pessoas que iam ver Jesus pregando só falavam para si: eu vou lá ver quem é esse Jesus, eu vou lá ver quem é esse homem que está pregando, eu vou lá ver se ele prega bem. E não é diferente no dia de hoje. Muitas vezes a gente vem para a igreja apenas para criticar e apenas para falar mal, e a gente não consegue desfrutar deste poder. Mas quando a gente sai de casa falando como a mulher do fluxo de sangue, eu creio que aquela mulher saiu assim de casa. Quando a gente sai de casa, quando a gente vem para o culto falando da seguinte forma: hoje eu não preciso nem abraçar Jesus, é apenas tocar na ponta da sua roupa, eu creio que eu serei curado. Hoje eu não preciso nem abraçar Jesus, é só tocar na ponta da sua roupa, eu creio que eu serei curado. Quando a gente sai de casa falando como Bartimeu, hoje o meu irmão do meu lado pode até achar ruim, o pastor pode até achar ruim, mas eu só paro de clamar quando Jesus me ouvir e atender a minha angústia, quando Jesus me ouvir e entrar na minha causa, no meu problema, na minha dificuldade. Quando nós saímos de casa com essa fé, a gente consegue experimentar o poder de Deus. Quando a gente sai de casa falando com aquele centurião: eu saí de casa, eu vim para o culto hoje, e eu estou com tanta fé, irmão, que eu creio, Jesus,
que o Senhor não precisa nem ir na minha casa, é só uma palavra tua. É só uma palavra tua, eu creio que pode mudar a situação do meu casamento. É só uma palavra tua que eu creio que pode dar aquela causa na justiça. É só uma palavra tua que eu creio que a enfermidade pode sair. É só uma palavra tua que eu creio que o meu filho, que está nas drogas, na bebida, pode voltar para a casa do Senhor. É assim, irmão, que nós temos que vir para o culto, dizendo: eu creio que hoje Jesus não precisa nem ir na minha casa, é só uma palavra. É só uma palavra, basta uma palavra para poder ser curado. É dessa forma que a gente consegue experimentar o poder de Deus. É apenas uma palavra para poder a gente desfrutar do poder de Deus. A gente tem que entender o tamanho do Deus que a gente serve, irmão. É dessa forma que a gente consegue vencer a ansiedade. A gente tem um diagnóstico. A gente tem um diagnóstico. É quando a gente começa a olhar mais para o problema do que para Deus. É quando a gente começa a valorizar mais a opinião das pessoas do que a opinião de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não tem que cuidar do testemunho. Eu estou dizendo que a gente não tem que colocar em excesso, valorizar mais a opinião das pessoas do que a opinião de Deus. E a forma da gente tratar, a forma da gente vencer não só a ansiedade, como qualquer outro problema, é a gente entender o tamanho do Deus que a gente serve e o tamanho do poder que Ele tem para liberar para a nossa vida. É assim que a gente consegue ter uma vida de paz, de descanso e de alegria, irmão. Esta palavra que eu queria deixar com vocês nesta manhã, porque o presbítero ainda vai pregar. E eu gostaria de fazer um convite para você que está aí online. Se você escutou a voz de Deus através dessa mensagem, através de louvores, eu peço que você dê um passo agora, dê o primeiro passo agora, para poder experimentar esse poder, para poder deixar que essa bomba chamada Evangelho exploda na sua vida e transforme a sua vida de uma forma extraordinária. Se você ouviu Jesus através da nossa vida nesta manhã, peço que você, aonde você está, você possa se ajoelhar e você possa orar comigo. Eu vou orar para encerrar. E que você possa entregar a sua vida a Jesus. Que você possa deixar essa paz, essa alegria que só Jesus pode conceder, entrar na sua vida. Eu creio que você tem um vazio aí dentro de você, que é do tamanho certinho de Deus. A bebida, as mulheres, a farra, nada disso consegue preencher aquilo que Deus pode fazer por você. Deus é tão poderoso que a misericórdia dele se renova cada manhã, irmão. Isso é extraordinário. Você pode, creio que todo mundo aqui já viveu isso. Você pode dormir à noite preocupado, mas amanhã, no outro dia, você acorda leve, você acorda numa paz. Se você ainda está com um problema, você acorda numa paz. Sabe o que é isso? A misericórdia do Senhor se renovando toda manhã. Se você quer que essa misericórdia entre na sua vida, ore comigo e entregue a sua vida a Jesus nesta manhã. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesta manhã estamos aqui, Senhor, pregando a Tua palavra, louvando em Teu nome, Jesus. E se tem alguém, Senhor, que foi tocado, que teve uma semente plantada no seu coração, através de louvores, através dessa palavra, Senhor, que o Senhor possa fazer germinar, florescer e dar fruto, Senhor, de 60%, de 80%, de 100%, Jesus. Que o Senhor possa escrever o nome desse filho teu, dessa filha tua, no livro da vida neste momento. E que ele possa, Senhor, desfrutar desse poder, dessa salvação, dessa paz, dessa alegria, Jesus. E que ele seja feliz, e que ele seja uma ferramenta, uma arma em tuas mãos para saquear o inferno, Jesus. Porque se o diabo pensava que nessa manhã, essa seria a última live dos teus filhos, os planos dele caíram por terra nesta manhã, Senhor. Porque eu creio que o Senhor não está apenas renovando os teus filhos, mas o Senhor está injetando antibióticos espirituais
está injetando, Senhor, soro espiritual, está renovando as promessas, está transformando a vida desse que está se entregando em tuas mãos neste momento e dos teus filhos, para a honra e a glória do teu santo nome, Jesus. Amém.